de número 12. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler com vocês o versículo 1 Coisa boa. ao versículo de número 5. Eita, Jesus. Graças a Deus, por intermédio de Jesus, o Senhor nos concede a boa vitória nessa noite de estar nos adorando e glorificando o nome de Jesus. Deus abençoe essa casa de oração. Deus abençoe o pastor Ricardo. Deus abençoe o pastor Rose Lopes. Deus frutifique e prospere o trabalho de vossas mãos. É uma tarefa árdua, mas com ricas e infalíveis promessas. Eu creio, Jesus, eu creio. Deus abençoe. Prazer em rever o pastor Regis. Está mais gordo, né? Tá fazendo pão? Deus abençoe a nossa família, Marcos. Deus abençoe a sua esposa. Sandra. Deus abençoe, Sandra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Atos capítulo 12, versículo 1. Você achou? Dê um sinal dizendo amém. Amém. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo prendido, o guardou na prisão, entregando-o a 4 paternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado. Tome o seu assento, por favor. Aleluia. Meus amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos está inserido dentro daquilo que nós conhecemos como livro histórico. Foi escrito em meados do primeiro século da igreja primitiva. O seu escritor, o seu autor, nós conhecemos ele pelo nome de Lucas, cuja profissão foi a medicina. Era um grego que, através da pregação de Paulo, se converteu a Cristo, e a partir da sua conversão, sentiu no peito arder uma chama, uma fogueira, uma vocação, uma chamada conhecida como obra missionária. O coração de Lucas, agora ardendo pelo desejo de pregar, de ganhar almas a Cristo, abriu mão da sua vocação para atender os homens, para poder servir como uma espécie de obreiro, de colaborador, de cooperador de Paulo em muitas das suas viagens missionárias. Lucas, além de ter sido um excelente médico, Lucas foi um teólogo, foi um escritor, e é quando nasce no coração do Lucas a necessidade de entregar à igreja do Senhor algumas informações. Informações essas que estão inseridas dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Lucas escreve este livro, ele escreve através de um cunho jornalístico, investigativo. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos é um documentário acerca dos primeiros anos da igreja primitiva, da igreja do Senhor na face dessa terra. O nome do livro é Atos dos Apóstolos. A palavra Atos quer dizer feitos, obras,
serviço, trabalho. Então, no nome a gente já entende qual a proposta do livro, qual a intenção do autor, o que Lucas tinha em mente. Deixar para nós registrado as primeiras obras, os primeiros serviços, os primeiros atos dos obreiros da igreja primitiva, da igreja do Senhor. Porém, alguns homens de Deus, alguns pais da fé, alguns pais da igreja, eles acreditam e corroboram que, por mais que o nome do livro seja Atos dos Apóstolos, o nome do livro não deveria se chamar Atos dos Apóstolos. O nome deste livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Meu Deus! Porque do começo do livro ao final do livro, o que fica claro, o que fica patente ao leitor, não é a obra, não é o serviço que o apóstolo faz, mas o serviço e a obra do Espírito Santo de Deus. Meu Deus! Porque é aqui que está a engrenagem principal da obra de Deus. A proposta principal do livro não é mostrar o que João, o que Paulo, o que Pedro, o que Lucas e muito menos qualquer outro apóstolo fez, ainda que a sua obra seja importante e relevante. O importante aqui é a obra que o Espírito Santo ele fez, a obra que o Espírito Santo ele causou. Porque na verdade, desde o começo do livro, você vai perceber que quem separa para a obra é o Espírito Santo. Quem enche o crente é o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Quem capacita o crente é o Espírito Santo. Quem dá frutos do Espírito para os homens é o Espírito Santo. Quem derrama os dons espirituais na igreja é o Espírito Santo. Então, na verdade, pouco importa as obras que o homem está fazendo. O que importa é a obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo no meio da igreja. Portanto, oremos para que haja menos obras de homem na igreja e que haja mais obras do Espírito Santo na igreja. Glória ao nome de Jesus. Mas o que é missões? Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos traz a nós 3 importantes mensagens. A primeira, que todo avanço, que todo sucesso, que todo bom andamento da obra depende única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Eita, Jesus! O avanço da igreja não está pautado nos meus talentos. O avanço da igreja não está à mercê das minhas aptidões. O avanço, a prosperidade, a engrenagem, o andar para frente da igreja e da obra do Senhor não depende da minha retórica, da minha oratória, da minha prédica, dos diplomas a qual estão na parede da minha casa. O andamento da igreja não depende da melodia que sai da voz ou da boca do cantor. Aleluia! O andamento da obra de Deus depende única e suficientemente da bendita pessoa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que bota o negócio para andar. É o Espírito de Deus que coloca o negócio para fazer. Porque se Deus resolver cerrar, fechar o céu, nada vai, nada flui, nada surge, nada acontece. Mas se na congregação tem vasos de Deus, na dependência do Espírito Santo, querendo o diabo ou não, querendo o homem ou não, querendo o governo ou não, querendo o inferno ou não, a obra vai fluir, as almas serão colheitadas e o nome dele será glorificado. Então a dependência da obra está exclusivamente na dependência do Espírito de Deus.
Qual a outra mensagem que Atos vem trazendo para nós? A evolução, o crescimento e o bom andamento da obra de Deus nos dias da igreja primitiva. Como esta obra cresceu? Essa obra cresceu na dependência, entre aspas, de líderes iletrados. Um Pedro chucro semi-analfabeto. Meu Deus. Os líderes desta igreja tinham como ofício ser pescadores. Moravam nas regiões baixas e médias da Galileia. Não frequentaram os melhores seminários teológicos dos seus dias. Nenhum deles estudou aos pés de Gamaliel. Mas a Bíblia diz que todos os dias era acrescentado multidões de membros e ovelhas e alma àquela obra. Que negócio é esse, irmão? Como é que faz uma igreja crescer de uma maneira desenfreada como esta? Meu Deus. Aí a Bíblia fala qual era o segredo. Eu estou falando aqui de uma igreja que cresceu sem precisar das tecnologias dos dias de hoje. Eu estou falando de uma obra que cresceu sem precisar de internet, sem precisar de mídia social, sem precisar de patrocínio midiático. Era uma igreja que crescia e ainda dava trabalho para o diabo. Pastor, qual é o segredo? Está com a Bíblia aberta aí, crente, por favor. Abra comigo aí, Atos capítulo 2. Pastor, é culto de ensino? Não, mas Bíblia é bem-vinda em qualquer culto. Atos capítulo 2, versículo de número 42 a seguir. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia por intermédio dos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum acordo, a ponto de vender as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um tinha a sua necessidade. O crescimento da igreja sempre esteve na dependência da unidade. Meu Deus. O diabo não tem medo do meu diploma. O diabo não teme a minha carteirinha de obreiro. Para o diabo pouco importa o que eu conheço de Armínio e de Calvínio. Para o diabo pouco importa o que eu conheço de Platão, Sócrates e Aristóteles. Para o diabo pouco importa se eu sei grego, hebraico, aramaico, latim, francês, português e inglês. O diabo não tem medo do microfone na mão do pregador e do cantor. Verdade, Deus. O que o diabo mais teme é um povo unido, junto, misturado, sem mistura. Coisa linda. É por isso que Jesus disse que um reino dividido em si mesmo não prosperará. Já foi o tempo da igreja ser uma igreja perseguida. Já foi o tempo da igreja ser uma igreja martírica. O diabo não arrasta mais crente para a praça para matar, decapitar e queimar na fogueira. Aí, Deus. Porque ele passou milênios fazendo isso. E ele entendeu que quanto mais fechava a igreja, perseguia a crente, matava a crente, mais a igreja do Senhor crescia. Qual é a proposta do diabo agora? Dividir o rebanho. Meu Deus. Causar contendas. Olha aí, pai. Causar divisão. Fazer obreiros degradear com outros obreiros. Olha aí, Jesus. Fala, pai. Fazer homens disputar com outros para ver quem canta mais e prega Verdade, mais. desse jeito, meu rei da glória. Em vez de investirmos tempo em irmos para as ruas, becos, atalhos e balados pregar a palavra, perdemos tempo.
uma saia mais curta ou mais longa. Meu Deus, é forte. Perdemos tempo falando de quem veio com o retoque da maquiagem mais suave ou mais pesado. E enquanto eu estou falando do meu irmão aqui dentro, tem alguém a 10 metros aqui, ó, na biqueira, agora, cheirando uma correia de cocaína. E eu te pergunto, quem foi lá pregar Jesus para ele? Olha aí, meu Deus. Fala na Quem boca. foi lá falar da graça, do amor do Salvador para ele? Então a proposta do diabo, sabe qual é? Ele não apaga a fogueira jogando um balde nela. O diabo apaga a fogueira separando as brasas uma das outras. Meu Deus, é forte. Então o segredo da igreja primitiva ser tão bem sucedida é porque todos estavam em unidade. Meu Deus, fez aí. Eu gosto muito daquilo que Neemias se apresentou. É forte. Chega a notícia para Neemias que Jerusalém está caída, que Jerusalém está com as suas portas queimadas, os seus muros fendidos. E Neemias, com essa trágica notícia, ele mesmo assim vai servir ao rei com um copo. Meu Deus. E a Bíblia diz que naquele dia ele se apresenta com um semblante mais caído do que o costume, É verdade. com um semblante triste, com a alma triste. E o rei pergunta: o que se passa, Neemias? Por que está triste o seu coração? Sabe qual foi a resposta de Neemias? Como pode estar o meu coração alegre, sabendo que os meus irmãos estão em miséria em Jerusalém? Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Neemias estava querendo dizer? Eu estou bem, porque eu estou no palácio. Eu como do bom e do melhor, eu bebo do bom e do melhor, eu visto do bom e do melhor, eu calço do bom e do melhor, eu sou graduado, eu sou patente alto, meu salário aqui é alto, eu desfruto de toda a mordomia do palácio, eu estou bem. Mas se o meu irmão não estiver bem, então ninguém está bem. É verdade. O evangelho funciona assim. É. O evangelho não funciona eu estando bem e você não estando bem. Não, não, não. O evangelho funciona assim: se eu estou bem e você não está bem, então ninguém está bem. Isso daqui é unidade, irmão. Isso daqui é empatia. Isso daqui é vínculo da paz. Isso daqui é misericórdia. Isso daqui é compaixão. Isso daqui é amor. Isso daqui é comunhão. Isso daqui é unidade. Isso daqui é característica de uma igreja primitiva que está extinta em nosso meio. É verdade. A terceira mensagem que o livro de Atos dos Apóstolos é que ele apresenta o livro como proposta principal. Qual a proposta do livro de Atos? É mostrar que a configuração, que a proposta, que o DNA da obra de Deus é um DNA missionário. Eita! Entendo que nós rotulamos este culto aqui como qualquer outro, como culto de missões. É verdade. Mas na verdade ninguém está fazendo missões aqui. É. Porque missões não se faz aqui dentro, missões se faz lá fora. Aqui estamos para, de certa forma, tentar te alertar. Meu Deus. Tentar aguçar o seu coração. Despertar em você o desejo de fazer alguma coisa para Deus. Jesus. Tentar te alertar que enquanto você está omisso, negligente, de braços cruzados, entregue à apatia espiritual, multidões de almas estão sendo levadas para o inferno a pá e a caminhão. E se isso não te constrange, pelo menos constrange eu. Se isso não te incomoda, incomoda eu. Porque pregação do evangelho, meu querido, é para todos. É verdade. Você não precisa ter cargo eclesiástico. Você não precisa ter uma carteirinha de obreiro. Você não precisa ser PDAQ em teologia. Você não precisa ter curso de nada. Se você tiver força de vontade e uma Bíblia na mão, o campo está te esperando. Então o que é missões, pastor? A palavra missão
ela vem do latim, que quer dizer mício. A palavra missão é míssil. O que é um míssil? É aquele míssil teleguiado, que uma vez que ele é lançado, ele não perde o foco. O míssil não faz zigue-zague. O míssil não para enquanto não atingir o céu. Isso é missões. Meu Deus. Missões, a gente não faz zigue-zague para perder o foco. Meu Deus. Fazer missões não é parar por qualquer coisa. Fazer missões é não parar, ainda que eu gema, Meu Pai. ainda que eu chore, ainda que eu sofra, mas que eu vou alcançar o alvo que Deus mandou alcançar, eu vou alcançar. Eu creio, Deus. Aleluia. Pastor, o que é fazer missões? Simples. Missões é um mendigo contando para outro mendigo aonde é que ele pode achar o pão. Missões é um preso contando para outro preso aonde encontrar a chave que abre a cela. Missões é um sedento contando para outro sedento aonde encontrar a torneira que jorra água para matar a sua sede. Meu Deus. Isso é fazer missões. E me desculpe a verdade, mas missões não faz quem quer, porque não basta querer. Missões não faz quem gosta, porque não basta gostar. Missões só faz quem ama, irmãos. Tem 2 meses eu fui procurado por um grupo de uma igreja. Pastor, eu quero me ajuntar com um projeto que o senhor tem para pregar na comunidade. Todo sábado, irmãos. Eu pego minha esposa, meus 2 filhos e mais alguns crentes que querem. E a gente vai nas piqueiras pregar a palavra de Deus. Ontem nós estivemos ali no Jardim Lenise, foram 10 almas para Jesus. Coisa linda, Deus. E eles gostam, acham bonito. E me procura, pastor, eu quero fazer parte. Venha, toda mão de obra é bem-vinda. Aí vem na primeira semana. Aí você procura na segunda semana, não vem. Aí no outro evangelismo não aparece. Aí vai ter outro evangelismo, nem satisfação dá. Por quê? Porque ficou caracterizado que é fogo de palha. Acha bonito, mas não se interessa em fazer parte. Acha legal, mas o coração não arde para essa tarefa. Quer estar junto, mas a omissão, a negligência, a preguiça, ela fala mais alto. Então missão não é para quem quer e não é para quem gosta, é para quem é apaixonado por esse negócio. Meu Deus. Porque fazer missões é renunciar. Porque vai chegar um dia que você vai estar cansado, mas você vai ter que renunciar o descanso e vai ter que ir. Fazer missões é você renunciar o próprio bem-estar da sua saúde. Porque vai ter dias que você vai estar mal fisicamente, mas por amor às almas você abre mão e você vai. É por isso que ministério não é para meninos. É por isso que chamada não é para moleque. Meu Deus, é forte. É por isso que para missões não é para emocionados. Altar é para quem tem chamada. Obra de Deus é para quem tem Deus na vida. Missões é para quem ainda tem a fogueira ardendo e queimando no seu coração. Está entendendo, irmão? A gente não faz esse negócio aqui por curtir de Facebook, não, irmão. A gente não faz esse negócio aqui por cartaz, não, é besteira. A gente não faz esse negócio aqui porque quer ter seguidor no Instagram, irmão. A gente faz isso aqui porque eu sei da onde eu vim. Eita, Jesus. Eu sei da onde Deus me tirou, aleluia. Há mais de 20 anos atrás eu descia essa ladeira aqui numa busca desenfreada por crack e cocaína. Passava 3, 4, 5 dias na rua sem dar satisfação, e alguém dizia: deve estar morto por aí com a boca cheia de formiga em alguma sarjeta. Então eu sei da onde eu vim, eu sei da onde Deus me tirou, e eu preciso trazer para Cristo o maior número possível de almas para a glória de Deus.
Sabe qual foi a ordem que Deus deu para Josué? Josué, levanta, tenha coragem, tenha bom ânimo e atravessa o Jordão, tu e todo esse povo. Essa é a ordem para a igreja, irmãos. Vai atravessar o Jordão? Atravesse sozinho, não. Vai atravessar o Jordão? Leve o maior número de pessoas que você puder. Coisa linda, Deus. Vai para o céu para você é bom, então por que não levar outros para lá também? É verdade, Jesus. Ou por que não ajudar nessa colheita, nessa vindima, meu irmão? E aí as pessoas dizem, mas a salvação é individual, cada um lute pela sua. Você está ruim de Bíblia então. Você errou na interpretação do texto. Primeiro, porque na Bíblia não tem um versículo dizendo que salvação é individual. Salvação nunca foi individual. Salvação é pessoal. E há uma diferença gritante entre ser individual e ser pessoal. Por que a salvação não é individual? Simples. Porque se a proposta fosse Deus salvar apenas a mim, no dia que eu aceitei Jesus tinha me levado na hora. Porque a salvação é para mim, é individual. Segundo João 3,16, o texto não diz e Deus enviou o seu filho porque ele amou um indivíduo. Está escrito assim? Não. A Bíblia diz que ele amou O mundo. Segundo, a salvação não é individual. Por quê? Porque quando eu digo que a salvação é individual, eu estou dizendo que a salvação chega em mim, para em mim, morre em mim, estaciona em mim. E a salvação não é assim. A salvação, quando ela me alcança, ela é potencializada em mim. Ou seja, ela me alcança e ela me potencializa a alcançar todos que estão ao meu redor. Então a salvação não é individual, a salvação é pessoal. Se você está na terra ainda, crente, é porque Deus conta com você para pregar, é porque Deus conta com você para evangelizar, é porque Deus conta com você para panfletar, é porque Deus conta com você para visitar, é porque Deus conta com você para fazer a obra de missões. Mas por que você não foi ainda? Porque você não quer. Porque você não gosta. Ah, pastor, o senhor pegou pesado, nem o seu livro eu vou comprar mais. Não interessa, eu não vim aqui vender livro. Eita glória. Eu vim aqui tirar as escamas dos teus olhos. Tira sim, Deus. Nos ajuda. Tirar este véu do teu rosto. Meu Deus. Você não consegue ouvir o soluço das almas gritando e clamando por socorro lá fora. Meu Deus. Você não consegue ouvir a alma do teu vizinho clamando por socorro. Meu Deus. Você não consegue ouvir a alma daqueles que estão perdidos lá fora clamando por misericórdia. Porque a alma deles, ou a carne deles, se deleita com a carne, com a droga, o crime, a prostituição, a balada, a porta de uma adega, o baile funk e tantas outras coisas. Mas dentro deste ser tem uma alma que é proveniente de Deus. Meu Deus. E ela sabe de onde ela veio, e ela sabe para onde ela quer ir. E ela não quer ir para o inferno, ela quer ir para a glória, ela quer ir para o céu. Então essa alma, ela urge, ela clama, ela geme, ela chora todos os dias. Aleluia! Clamando por misericórdia. Já leu a história de Lídia em Atos 16? A Bíblia diz que quando Paulo está fazendo a viagem missionária, de repente ele tem uma visão de um varão que diz assim para ele: Paulo, muda o curso da viagem, muda a programação, você não vai mais para lá, você vai atravessar a Macedônia. Aí a gente fica se perguntando, mas por quê? Para quê? Deus mudou a rota de uma viagem todinha. Por que Deus mudou a programação, um roteiro de uma viagem todinha? Simples, é porque lá em Filipos a Bíblia diz que todos os dias Lídia e mais algumas mulheres, elas se ajuntavam na beira do rio para orar. E aí você não entende a princípio o porquê da oração. Mas aí quando Paulo chega, aí você entende o porquê da oração. Porque assim que Paulo chega,
Paulo entra na casa de Lídia, prega para ela, para o seu esposo, para os seus filhos, e a Bíblia diz que tão grande salvação houve naquela casa, naquele dia. Sabe qual era a oração de Lídia na beira do rio todo dia? Era como se ela estivesse orando e dizendo: Senhor, manda socorro. Manda alguém lá na minha casa. Aleluia! Manda alguém lá na minha casa fazer uma visita. Manda alguém lá em casa fazer uma oração pelos meus filhos. Aleluias. Manda alguém lá em casa, porque ninguém quer ir para o culto, ninguém quer ir para a igreja. Então traz alguém da igreja até aqui para minha casa. E quantas almas não estão assim hoje, irmãos? É verdade. Aí nós temos meu Deus, eu não sei nem o que falar. O argumento de dizer: foi embora, deixa aí porque Deus traz 10. Ô irmão, você nem guardou e cuidou do que foi embora, você quer mais 10? Essa é a ideia de reino? Essa é a ideia de comunhão que nós temos? Que temos que deixar quem quiser ir porque Deus vai trazer mais 10? Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Todas as almas são preciosas, meu irmão. É verdade. É por isso que eu digo para você com temor e temor: tomara que não haja, que não tenha, que não esteja acontecendo isso no seio desta igreja. Mas no dia que você entender que o negócio não está indo como você achava que deveria ir, por favor, chegue no seu líder. Converse, bata um papo, libere o perdão, dê um abraço, mas não vá embora não, por favor. Não vire as costas, porque todos vocês são importantes aqui. Cada um de vocês tem o seu devido valor aqui para Deus, para esta casa e para os pastores dessa congregação. Aí em 2 minutos eu encerro. Atos capítulo 12. 2 cenários diferentes para uma mesma igreja. 2 posicionamentos perante uma mesma igreja. Quando eu leio o versículo 5 de Atos capítulo 12, olha o que o texto diz, igreja. Pedro, pois, era guardado na prisão, e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Isso aqui alegra meu coração, irmãos. Isso aqui traz brilho aos meus olhos. Isso aqui me entusiasma. Por quê? Porque tem uma igreja que está orando. Porque aqui eu encontro uma igreja que está viva. Aqui eu encontro uma igreja que está posicionada. Aqui eu encontro uma igreja que está de pé. Oh, glória a Deus. Porque essa é a proposta da igreja. Porque enquanto houver uma igreja que ora, os nossos púlpitos não serão tomados por homens frios. É verdade, Jesus. Enquanto houver uma igreja que ora, menos adultério haverá na igreja. Eu creio, Deus. Enquanto houver uma igreja que ora, menos crentes gelados estarão sentados nas cadeiras das nossas igrejas. Enquanto houver uma igreja que ora, mais a obra de Deus terá sucesso. Enquanto houver uma igreja que ora, o diabo vai ter que abrir falência. Enquanto houver uma igreja que ora, mais prejuízo o inferno terá. Enquanto houver uma igreja que ora, a tua casa estará blindada, a tua família estará blindada, o teu casamento será uma bênção, enquanto a igreja estiver orando. Glória. Só que esta igreja, no versículo 5, ela está orando. Eu quero que você entenda. E por causa da oração desta igreja, você conhece o texto, o que é que aconteceu? Alguém que já estava preso e sentenciado à morte foi liberto, livre da prisão. E aquilo que era para terminar em funeral, velório, tragédia, morte e lágrimas, terminou com testemunho de vitória.
terminou com o livramento para a glória de Deus. Ou seja, enquanto a igreja estiver posicionada, os Pedros não vão morrer pela espada de Herodes. Enquanto a igreja estiver orando, a espada de Herodes não prevalecerá. Mas infelizmente, irmãos, como a gente analisa o verso 1 e principalmente o verso 2, por não haver aqui no texto a informação de que havia uma igreja em oração, por não haver aqui a informação que tinha alguém com um par de joelhos no chão dobrado, clamando, orando, intercedendo, pagando preço por uma alma, por não haver um crente na brecha, na torre da vigilância, no andar de cima da oração, a Bíblia diz que Tiago pereceu pela espada de Herodes. Talvez você não percebeu, irmãos, mas a pergunta que fica aqui é esta: se a igreja orou por Pedro e Pedro foi solto da prisão, por quê a mesma igreja não orou por Tiago? Será que Pedro era mais ilustre que Tiago? Será que Pedro era mais digno da oração do que Tiago? Afinal de contas, o mesmo Cristo que chamou Pedro chamou Tiago. O mesmo Cristo que buscou Pedro na Galileia também buscou Tiago. O mesmo Cristo que arrebanhou Pedro para o rebanho, arrebanhou Tiago também. O mesmo amor que o Cristo tinha por Pedro também tinha por Tiago. O mesmo Cristo que morreu na cruz por Pedro também morreu por Tiago. E a pergunta que não quer calar é esta: por que não oraram por Tiago? O porquê, irmãos? E eu quero que você vá embora para casa pensando nisso. No que, pastor? Quantos Tiagos vão ter que morrer por causa do nosso ou da nossa falta de posicionamento? Quantos Tiagos vão ter que perecer, irmãos? Quantos Tiagos vão ter que morrer? Até quando a espada de Herodes vai prevalecer sobre os nossos Tiagos? É o seu direito amar Pedro, é o seu direito abraçar Pedro, mas por favor, ame Pedro, mas não abandone Tiago. Meu Deus. Aleluia! Ame Pedro, mas não abra mão deste Tiago, porque quando Tiago morreu, quem sofreu perca foi o reino de Deus. Quando Tiago morreu, era uma voz a menos para pregar. Quando Tiago morreu, era um par de mão a menos para trabalhar na obra. Quando Tiago morreu, era um par de pernas e pés a menos para trilhar no caminho da evangelização. Aleluia! Talvez você não percebeu isso, mas muitos Tiagos já pereceram por minha causa e por sua causa. Porque quando eu não me interesso em me envolver em nada que diz respeito à obra de Deus, eu estou dizendo: Tiago, para mim, não tem importância. Jesus é forte. Quando eu não me ajunto a nenhum sistema, a nenhum departamento, a nenhuma junta de evangelismo ou de missões, eu estou dizendo em alto e bom som: eu não me importo se Tiago morrer. Quando você não vai para o evangelismo, quando você não clama e chora por almas, quando você não vai para a visita, quando você não panfleta, quando você não interage com oferta, oração ou até mesmo ide pessoalmente na obra missionária, você está deixando bem claro que você já abriu mão de Tiago faz tempo. Glória a Deus! Agora eu imagino, você lembra quando você chegou na igreja? Eu lembro o dia que eu cheguei na igreja, com o meu nariz cheio de cocaína, um par de chinela havaiana de um de outra, com o meu cabelo grande, cheio de piolhos, sujo, fédido, fedendo, e um Tiago, oh glória a Deus, uma igreja
me encontrou lá do lado de fora, na situação de um Tiago. Olhou para mim lá na Guilherme Corte, na Vila Maria, em frente do antigo Salão Terra Brasil, e disse: tá fedendo, tá cabeludo, tá com piolho, mas Jesus te ama do mesmo jeito. Vamos pro culto, vamos para a igreja. Eu estava numa condição de Tiago, mas alguém me abraçou, me estendeu a mão, olhou no meu olho e disse: tá assim, mas pode melhorar. E olha onde eu estou. Tiago tem potencial de melhoras. Aleluia! Todo Tiago tem um potencial de um dia estar aqui em cima. Todo Tiago um dia pode estar de terno e gravata, com a Bíblia na mão e pregando a palavra. Cabe a você acreditar nele. Ou a baixona da candarária. Cabe a você pregar para ele. Cabe a você falar do amor de Deus para ele. Você tem uma mão direita levantada, por favor. Oh, glória. Levante uma mão aí, crente, sem preguiça, sem contenda. Eu não sei o que lhe faltou até hoje para você cumprir o ID do Senhor. Se foi ausência de poder, em nome de Jesus, receba poder agora. Se foi falta de coragem, receba coragem, autoridade, ousadia do Senhor nessa noite. Mas por favor, saia dos aposentos do seu comodismo. Quantas almas? Já estamos em meados de julho. 7 meses. Quantas almas você trouxe para Jesus em 7 meses? Meu Deus! Quantas pessoas você trouxe no culto em 7 meses? Quem no seu trabalho você evangelizou em 7 meses? Se é que pelo menos lá alguém sabe que você é crente. Se é que no teu curso, na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, alguém te conheça pelo menos pelo nome de ser crente. E sabe o que mais atemoriza o meu coração? É porque a igreja, pastora Rose e pastor Leonardo, aqui eu encerro. Sabe por que a igreja foi orar por Pedro? Sabe por que alguém resolveu se levantar e orar por Pedro? Porque eles viram e entenderam que a espada de Herodes não está de brincadeira. Que a espada de Herodes vem para matar. Meu Deus. E o que eu conheço de famílias de crentes, que a espada de Herodes está entrando lá. O que eu conheço de filho de pastor desviado. Verdade. O que eu conheço de filho de crente afastado da igreja. Por quê? Porque a espada de Herodes entrou lá. Não precisa ir muito longe. Dá uma visualizada para o seio da sua casa agora. Para o ambiente familiar. Quantos que estão lá afastados? Quantos que estão lá que não estão na igreja? Quantos que estão lá que não estão servindo a Deus? Sabe por que a igreja passou a orar? Porque precisou ver Tiago morrer. Ah, irmão, tudo aqui é sério. O que eu conheço de gente que para aprender a virar crente, o seu Tiago teve que morrer. Eu conheço muita gente que para aprender a ter compromisso com Deus, Tiago precisou morrer. Deus é forte. Sabe por que Abraão, Deus pediu para ele o seu Isaac? Porque estava há 20 anos sem levantar um altar para Deus. E toda vez que você se divorciar do altar, toda vez que você se afastar do altar, Olha aí. é no teu Isaac que Deus vai tocar. Jesus. Forte. É o teu Isaac que você vai pedir. Eu conheço crente, gente que hoje está crente,
Mas um dia, na humildade, simplicidade, preguei Jesus para ela. Fiz culto na casa dela, fiz campanha na casa dela, evangelizei ela, e a sua resposta soberba, altiva, jactanciosa, sabe qual foi? Hoje eu não quero Jesus. Mas aí o câncer veio. Mas aí a fase terminal chegou. Mas aí a podridão nos ossos chegou. Aleluias. E no leito de morte precisou receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não espere Deus tocar no seu Tiago para você se levantar para a obra. Não espere Deus tocar em quem você ama para você despertar para o serviço da casa de Deus. Romanos capítulo 13, Paulo é bem claro: já é hora de despertarmos do nosso sono, porque a salvação está bem próxima do que quando aceitamos a fé. Talvez para uns, esses 40 minutos que eu estou pregando, a mensagem vai entrar aqui e vai sair pelo outro. Talvez para alguns que estão aqui foi só mais uma mensagem de domingo que você ouviu. Foi só mais um pregador de um culto que você parou para ouvir. Mas eu quero crer que pelo menos a chama do evangelismo vai arder aqui. Pelo menos alguém vai entregar a vida para esta obra, irmãos. Aleluia. E de antemão já te precavejo no que você vai enfrentar aqui. Aleluia. 25 anos que eu sou pastor. Até hoje, irmãos, não fiquei rico. Sabe o que é matar um leão por dia? Há poucos meses eu tive um infarto. Eu caí de um andaime de 3 metros de altura. Eu cheguei na emergência com 96 segundos sem batimento cardíaco. O médico chegou na minha esposa e disse: já demos o cardio nele, já demos o choque nele, já demos a injeção de insulina. Insulina não, qual que é o nome? Adrenalina, e ele não reage. Vamos ter que assinar o óbito dele. Minha esposa correu no banheiro e fez apenas uma oração: Deus, o Senhor fez uma promessa para ele, aleluia, que ele veria os seus filhos ainda pastores, que ele veria os seus filhos pregando a palavra de Deus, aleluia. O espírito de vida voltou, irmãos, e não me pergunte o porquê. Fiquei com a minha metade esquerda toda paralisada. Fiquei com a minha face torta. Fiquei 2 meses sem conseguir falar. Desempregado, irmãos, pagando aluguel, água, luz, morando lá na divisa de Mariporã, irmãos. Só mato, ninguém, aleluia. Eu tenho 1.200 contatos de pastores no meu celular. De gente que me liga todo dia para pregar. Às vezes 1, 2, 3 vezes por dia. Na minha crise, irmão, oh meu Deus, eu contei no dedo quem foi em casa fazer uma visita. Tem um irmão que disse: pastor, vou levar 2 cestas básicas aí para o Senhor. Estou esperando até hoje. Pastor, vou fazer um pix para o Senhor comprar um remédio. Até hoje um pix alguém desviou no meio do caminho. Oh, irmão, isso aqui é para quem quer o céu. Obra de Deus, irmãos, não é para moleque, não é para menino, não é para aventureiro, não é para emocionado. Porque uma vez que você aceita a missão do altar, a partir daquele dia, a maioria dos seus dias será mais de lágrimas, será mais de dor, será mais de sofrimento. São poucos os dias da minha vida como pai de família que eu tive o prazer de levar meus filhos a um shopping, que é a coisa mais básica e simples para qualquer um aqui.
Foi poucos os dias que eu tive o prazer de levar meus filhos a uma loja e dizer: escolhe tudo que vocês querem para calçar e para vestir. Até hoje, irmãos, eu ando a pé. Até hoje eu ando de ônibus para pregar. Se você procurar R$1 no meu bolso agora, você não acha. E sabe como eu vou voltar para casa? Porque o pastor Leonardo e a pastora Rose, com muita bondade no coração, ou vai me levar ou vai pagar o meu Uber. Mas eu cobrei alguma coisa para vir aqui hoje. Eu só falei: se der, vem dos meus livros, por favor. Se não der, eu vou do mesmo jeito. Porque eu sei de onde eu vim. Pastor Regis me conhece quase há 20 anos com a Miriam. Não preciso contar minha história, me justificar aqui para ninguém, porque tem gente que me conhece depois que essa luz aqui acaba. Aleluia. Depois que o microfone é desligado. Depois que todo mundo vai embora. Tem gente que conhece os meus bastidores, irmãos. Eu não preciso me justificar para ninguém. Mas a vida de um missionário, irmãos, é uma vida de dor. É por isso que ninguém quer missões. É por isso que pouca gente se importa com isso. Aleluias. Mas bem-aventurados são aqueles que aceitam esse desafio. Quem é que está na frente desse desapartamento aqui? Quem está na frente aqui? A Miriam continua. Aleluia. Mesmo que ninguém queira, mas vai você. Mesmo que ninguém vá, mas vai você. Aleluia. Porque alguém precisa fazer, irmãos. E se você não quer, tem uma biqueira aqui perto. Deus vai lá e salva e coloca aqui para fazer no seu lugar. Aleluia. Tem 3, 4 prostíbulos só aqui perto da base aérea. Se você não quer, Jesus pega a pior meretriz lá, dá um banho de graça, coloca o Espírito Santo nela, coloca fogo na boca dela e coloca aqui para pregar o Evangelho no seu lugar. Mas se depender de mim, eu encerro aqui agora. A espada de Herodes não prevalecerá mais sobre os Tiagos. Essa palavra é para a sua vida, mãe. Essa palavra é para a sua vida, pai. A espada de Herodes não vai prevalecer sobre a sua casa. A espada de Herodes não vai prevalecer sobre a sua família. Você entende essa palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho 3 minutos para encerrar. E eu queria nesta noite orar com você. Eu posso? Aleluia. Eu poderia inventar uma tática aqui e colocar todo mundo para pular. Não. Hoje o culto não é pulo e grito, é lágrimas. É quebrantamento. É responder e atender ao chamado. Eis-me aqui, Senhor. Eita Deus. Porque o céu está bradando aqui nesta noite, dizendo a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então aonde você está, por favor, com a permissão do nobre pastor da igreja, dobre o seu joelho aí comigo agora, por favor, por 3 minutos. Dobre o seu joelho. Só idosos e mães com crianças pequenas no colo é permissível continuar do mesmo jeito. Mas se você não tem nenhum problema no seu joelho, dobre o seu joelho comigo aí agora. Aleluia. Isso, comece a orar por esse Tiago aí agora. Talvez é um Tiago que está na sua casa. Talvez é um Tiago que mora do lado da sua casa. Ore por esse Tiago aí, porque não podemos permitir a espada de Herodes matar mais Tiagos e a gente ficar sem fazer nada. Isso, clame a ele aí agora, se possível chore. Aleluia. Se nunca chorou por alma, chore agora. Aleluias. Aleluia. Se nunca chorastes por vida, chore agora. Aleluia. E enquanto você ora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe Deus desperta aí na sua alma e agora esse desejo, aleluia. Quem sabe Deus não coloca ferramentas espirituais nas suas mãos para você pregar a palavra de Deus aí agora. Assim como o Senhor acendeu uma fogueira no coração de Paulo, de Barnabé, assim como o Senhor acendeu uma fogueira no coração de Lucas, assim como o Senhor acendeu uma fogueira no coração de Billy Graham, assim como o Senhor acendeu uma fogueira no coração dos apóstolos. Eu oro para que o Senhor acenda no seu coração aí agora.
Isso, eu estou vendo pessoas chorar, pastor Arroz. Olha que coisa boa, aleluias. Olha aí, pastor Leonardo, aleluia. Tem gente que o coração está quebrantando, aleluias, aleluias, aleluias. Um batismo de graça e de quebrantamento, ele toma a sua vida agora. Remada cancho, remamara calabachora camarabia. Isso. Nosso barulho de língua estranha é sinal que tem alguém pentecostal na casa. Oh, aleluia. Isso, crente. Receba essa chamada missionária agora. Permita o fogo de Deus arder no seu coração aí agora. Oh, vai, o choro que vai começar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Assim te diz o Senhor, homem. Estou eu nesse negócio, viu? Eu ouvi conversas paralelas. Eu ouvi más conversações. Eu ouvi naquela mesa o nome teu e da tua. E disseram assim: não vai. Não acontecerá. Aposto que eu não dou 6 meses. Vai pedir guarida e vai servir em outra igreja. E vai voltar a ser ovelha. Mas eu, o Senhor, nesta noite, te digo que eu estou convosco. E assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Eu abro as portas de bronze. Eu arranco os ferrolhos de ferro. Esquecestes que eu sou Deus que sou dono do ouro e da prata? Esquecestes que eu sou o maior patrocinador da tua vida? Esquecestes que eu sou o financiador da tua chamada? Eu tiro da onde não tens. Eu crio situações. Eu crio porta onde não tem parede. Mas desamparado tu e esta obra não ficará. E te digo mais, homem. Estou levantando um contingente de homens e mulheres. Estou levantando soldados valorosos para esta milícia. Eu estou criando a oportunidade certa. E assim diz o Senhor: em um lugar não muito longe daqui, eu estou preparando um terreno. É um terreno com documentação. É um terreno com escrituras. E eu preparando o terreno, eu preparo também mão de obra. Eu preparo também material. Porém tenho a te dizer, homem, assim como eu fiz com Moisés,